manifestando assim a minha alegria e a minha gratidão a Deus, né? Por estar aqui com vocês, por Ele ter me dado essa oportunidade e por poder voltar aqui na Diocese do Amor, né? Eu me lembro que todas as vezes que eu passava por Franca, no período que eu fui coordenadora estadual, em todas as vezes vocês faziam questão de dizer: Jesus disse que Franca é a Diocese do Amor. Então vamos viver como uma Diocese do Amor, né? Bendito seja Deus, porque vocês obedeceram essa inspiração do Senhor em realizar esse encontro com aqueles que para este tempo Deus elegeu como coordenadores. Bendito seja Deus, porque... Obrigada. Olha aqui um sinal da Diocese do Amor. Bom, gente, bendito seja Deus, né? Porque Ele suscitou, Ele disse sobre a importância desse encontro e você acreditou, por isso que você está aqui. Você só veio porque você acredita que Deus tem algo para dizer para você no início desse mandato. E é mandato porque a coordenação é um serviço que nós prestamos, e é serviço mesmo, gente, que nós prestamos amando do Senhor. Quem dá o mandato para nós é o Senhor. Ele utiliza daquelas pessoas que votam no coordenador. Mas a coordenação, eu sempre falei, né? É aquele serviço que tem dia para começar e dia para terminar. Então nós sabemos que é um período de graça na vida da gente, né? Foi-me proposto, se tiver alguém aqui que não me conhece, né? Eu faço parte da Diocese de São João da Boa Vista, é uma diocese vizinha de vocês aqui. A minha cidade é a cidade de São José do Rio Pardo. Eu sou fundadora de uma nova comunidade chamada Comunidade Presença, uma comunidade que esse ano completou 27 anos de idade. Aqui está comigo a Daniele e a Marília, né, que também são missionárias na comunidade. E nós também somos servos de Deus, né? Porque o missionário é aquele que serve, né? E eu quero assim dizer para vocês que quando Deus chama a gente para estar com Ele, Ele não dispensa a gente quando a gente termina a coordenação. A gente termina de fazer aquela função, mas a gente está sempre disponível para servir. E a gente serve onde Ele chama. E é interessante porque me foi proposto para falar com vocês nessa manhã que no servir a Deus, a primeira alma a ser salva é a minha. E é verdade, a gente vê isso no próprio Evangelho, né? O coordenador dizia assim para nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Foi o que Nossa Senhora pediu, né? E onde foi que ela disse isso? Foi lá em Bodas de Caná. Lá em Bodas de Caná acontece um fato muito interessante que a gente precisa levar em consideração aqui nesse encontro com os coordenadores. Lá, Nossa Senhora viu a necessidade daquele povo. E por uma intercessão dela, acontece o milagre de Jesus. E é interessante que todos nós olhamos para o milagre, para aquilo que Jesus fez, que Ele transformou água em vinho, e tudo isso é verdade, e é sobrenatural. Mas tem um fato que aconteceu ali. Quando Maria foi dizer para Jesus que eles não tinham mais vinho, Jesus disse que se aquilo competia a eles, né? Porque a hora não tinha chegado. Só que é interessante que Jesus se volta para os serventes. E Ele pede para aqueles serventes pegar aquelas talhas que estavam cheias de água, colocar nos jarros e levar até o mestre de cerimônia para que ele pudesse provar o vinho. Lembram disso no fato? Mas o fato qual é? Quem foi que viu a origem do melhor vinho? Quem que viu a origem do melhor vinho? Os serventes. Quem estava servindo?
que eles viram a origem do vinho melhor? Porque apesar de parecer estranho, pegar a água daquelas talhas, colocar nos jarros e depois servir aos convidados, o que esses servos fizeram? Eles obedeceram. Então nós vamos entender que quem obedece vê milagres. Então me ajuda um pouquinho. Olha para esse irmão que está do teu lado, que também talvez se perguntou como Maria, como é que vai se fazer isso? Fala para ele assim: nesse período de coordenação, se você quiser ver milagres, obedeça à voz de Deus. Deu para entender, gente? É dessa forma que nós vamos ver milagres no exercício do chamado que Deus fez para nós agora. Agora, esse chamado tem algumas coisas muito importantes e significantes que a gente precisa atualizar na nossa vida. Com certeza, alguns de vocês que estão aqui já devem ter passado por algum momento de coordenação na vida de vocês, né? E para coordenar um grupo de oração, a gente precisa desejar ter um coração de pastor. É a primeira coisa que a gente tem que desejar. Talvez a gente olhe para o nosso coração e vê falhas ainda no nosso coração. Vê as misérias, vê o pecado, vê a fraqueza, vê a inconstância. Mas nesse tempo, quando você foi eleito, Deus carimbou a tua eleição. Deus confirmou a tua eleição. Deus aprovou a tua eleição. Deus te deu algo especial que a gente vai ver daqui a pouco. Mas agora, sou eu que fui eleita, sou eu que fui eleito, que devo desejar um coração de pastor. Porque o coração de pastor, ele é um coração semelhante ao do verdadeiro pastor, ao coração de Jesus. E aí a gente pode recordar isso lá em João 10, onde é o evangelho que vai relatar sobre o bom pastor. E é muito interessante que no evangelho Jesus começa dizendo assim: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E eu preciso dizer para você, você está entrando neste grupo de oração, nessa coordenação, pela porta das ovelhas. E qual é a porta das ovelhas para você agora? A eleição que teve, que te elegeu. Você não foi intruso, você não foi oferecido, você não está ali porque não teve outra pessoa. Porque Deus levanta os seus. Ele fez isso com o povo que estava exilado, não é verdade? Lembra da história dos profetas? Quantos profetas Deus levantou no meio do povo quando o povo de Deus estava no exílio? Ezequiel é um deles. Sabe? Então, nesse tempo, independente nas condições que esse grupo de oração se encontra hoje, Deus elegeu você. Deus olhou para você e Ele encontrou graça diante de ti. Como Ele fez com a Virgem Maria? Eu vou dizer mais. E se você não pensa nessa graça, Deus te deu essa graça. Então, o que nós precisamos desejar? Esse coração. Então, você não está entrando na coordenação do grupo de oração como mercenário. Você está entrando na coordenação desse grupo de oração como um coordenador. Como um povo eleito. Olha para quem está do teu lado, diz para ele: você não entra como mercenário. Você entra como um eleito. Ah, mas traz a mão assim no seu coração, fecha os seus olhos e fala isso para você. Eu não entro nessa coordenação como mercenário, como ladrão, como intruso, como oferecido.
eu entro nessa coordenação como eleita de Deus. Amém? Gente, isso tem que ficar gravado e confirmado em você. Aí na sequência, Jesus fala assim: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então presta atenção, se eu estou entrando como eleito, se eu estou entrando querendo ter um coração de pastor, a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Então a minha voz será ouvida, porque na minha voz vai ter a autoridade espiritual. Gente, isso aqui é muito importante para quem está assumindo ou reassumindo uma coordenação, porque agora é um tempo novo. As situações difíceis aconteceram, passaram, são verdadeiras, existem, mas agora também tem uma graça nova. Então eu preciso me convencer dessa verdade. Se o meu coração é um coração de pastor, a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Se ele está cheio do que é o pastoreio, do que é o amor, do que é a entrega, do que é a disponibilidade, do que é a atenção para as ovelhas vão ouvir a minha voz e elas vão confiar na minha voz. Amém? Mas a palavra continua. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Presta atenção, porque o teu coração vai sentir a inspiração de como você vai chamar as ovelhas do Senhor que se perderam. De como você vai conduzir as ovelhas do Senhor nesse aprisco. De como você vai alimentar as ovelhas do Senhor com essas pastagens. Então, a coordenação é serviço, gente. A coordenação é um serviço de entrega, de doação, de dedicação. A coordenação é um lugar onde a gente experimenta o configurar-se ao Cristo bom pastor. A coordenação é algo muito importante para nós. Porque não é somente a gente que realiza, nós experimentamos o que nós fazemos. Veja que coisa profunda isso. Ele chama as ovelhas. Então aqui é o coordenador com um coração de pastor que vai chamar, que vai anunciar. E as ovelhas vão reconhecer a tua voz. Eu preciso dizer para vocês nesse momento que agora Jesus também pode operar uma obra de cura na tua vida. Por todas as vezes que você falou assim, eu cansei de falar, eu cansei de chamar, eu cansei de dizer, o povo não responde. Eu digo que isso não é uma cura, é uma libertação da nossa fala. Lucimar, mas a gente já fez de tudo. Eu sinto que isso é uma crise que o movimento passa. Para com essa desculpa verdadeira. Agora existe uma unção especial na tua vida. Deus te capacita com uma autoridade espiritual. Não é autoritarismo. A autoridade espiritual, ela é regada de amor, de sabedoria, de palavra de ciência, de dedicação, de disponibilidade, de entrega e de lágrimas também. Mas são lágrimas que salvam. A palavra diz assim: depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. Então, o teu papel, aquele que tem o coração de pastor, ele vai adiante, porque ele vai conduzir. Então, a tua vida nesse tempo, ela foi chamada, dedicada para conduzir um povo. Se o nosso coração não está íntimo do coração do verdadeiro pastor, do bom pastor,
nós vamos ficar perdidos. Se no nosso coração ainda reina a frustração, depois eu vou falar para vocês o que acontece com o nosso coração quando reina a frustração. Mas nesse tempo, nesse momento, Deus está te chamando para conduzir. Talvez você esteja olhando para mim e fale assim: Senhor, mas eu estou cansado, eu não estou conseguindo sentir essa unção que você está falando, eu não estou conseguindo sentir isso. Olha, o poder de Deus não está no sentimento. O poder de Deus é poder de Deus que é mistério, é mística. E isso a gente consegue pela vida de oração. O nosso irmão que conduzia aqui no momento da oração, ele dizia assim: nós vamos encerrar esse primeiro momento dando as mãos, porque nós somos uma... O que nós somos? O que ele falou? Gente, eu prestei atenção no que ele falou. Ele pediu para a gente dar as mãos. Cadê ele? Ele pediu para a gente dar as mãos, porque porque Deus não quer que a gente se sinta sozinhos, porque nós somos uma comunidade de amor. Você sabia que uma comunidade ela é alicerçada por um tripé? Sabia disso? Uma comunidade de amor, ela é alicerçada por um tripé. A primeira haste desse tripé, a minha vida espiritual. Se eu quero de verdade ter um coração de pastor, eu preciso ser íntima dele. Eu preciso conhecer os segredos desse coração. Eu preciso conhecer os sentimentos desse coração. Eu preciso entrar nesse coração. Gente, nós ainda estamos no mês de junho, né? Um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos adentrar nesse coração, receber as promessas desse coração, para que o nosso coração seja semelhante ao dele. Outro tripé dessa vida em comunidade, porque os coordenadores precisam ter isso, é a vida fraterna. Gente, a vida fraterna me ajuda a chegar até o outro e reconhecer que eu preciso da ajuda dele. A vida fraterna retira de mim a competição, a divisão, a comparação. A vida fraterna, ela me leva a caminhar junto, a querer a comunhão, a querer a unidade. A vida fraterna nos faz unir as forças. A vida fraterna nos faz a perceber aquilo que o outro precisa e aquilo que eu também preciso. Então, o meu coração, que quer viver essa comunidade de amor, como vocês acabaram de dizer aqui, também é conduzido, também é segurado por essa vida fraterna, por essa fraternidade. E aquelas pessoas que chegam no nosso grupo de oração são sedentas de fraternidade, são sedentas de cuidados, são sedentas de atenção. Só que tem mais um tripé, né? Mais uma haste: a vida apostólica. A vida apostólica ou missionária, que é o serviço, é aquilo que a gente realiza. Então perceba o que eu falei para vocês. Eu deixei para falar da vida apostólica como a terceira haste. Por quê? Porque quando a minha espiritualidade e a minha fraternidade, ela é autêntica, a minha vida apostólica, ela flui, ela caminha. Eu falo e o povo escuta. Eu falo e o povo vem. Porque o apostolado é o resultado do transbordamento da minha espiritualidade, do transbordamento da minha fraternidade. Então aqui eu posso dizer para vocês, sem ter medo de ofender ninguém: nesse momento, você que está acolhendo isso que eu estou te falando, Deus já está te dando a inspiração de como você deve ser nesse período de coordenação. Você deve ser um homem e uma mulher íntimo de Deus pela vida espiritual. Você deve ser um homem e uma mulher que vive como irmão, na fraternidade.
E você deve ser alguém que assume o grupo de oração como o apostolado da tua vida. É o teu apostolado. É ali que você vai servir. É ali que você vai canalizar as tuas forças. É para lá que você vai canalizar o teu coração, o teu olhar, a tua entrega, o teu servir. É ali que você vai se alegrar, é ali que você vai chorar, é ali que você vai ser curada, é ali que você vai ser canal da cura. Então vamos lá. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante e as ovelhas seguem-no, pois ele conhece a voz. Mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas não entendiam o que ele queria dizer. Eu vou deixar a outra parte da parábola para você fazer essa leitura e essa lexio divina no teu próximo momento de oração pessoal. Para que você entenda aqui o que é ser porta das ovelhas. O que é ser voz para as ovelhas? O que é ter coração de pastor? O coordenador de um grupo de oração, ele expõe a sua vida. Ele expõe a sua vida pelas ovelhas. Ele dedica o seu tempo para as ovelhas. Lucimar, mas eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho uma casa, eu tenho uma série de outros compromissos na vida da igreja. Agora é a hora de você olhar para a sua eleição e para a tua vocação. Se você é casado, essa vocação é primordial. O teu casamento não te impede de servir a Deus. Ao contrário, o exercício da coordenação pode levar a salvação para o teu casamento se você for fiel. Outra coisa importante, o exercício da coordenação não pode ser mais um serviço. Ele precisa ser o apostolado que você vai viver. Os apóstolos serviam por inteiro, por completo. Então é hora de pensar, será que realmente eu vou conseguir fazer outros serviços? Porque a coordenação exige. E ela exige porque nós conduzimos o povo que não é nosso, é o povo de Deus. Ai, Lucimar, mas o grupo de oração é pequenininho. Tem poucas pessoas, tem poucos servos. E você vai se contentar em deixar ele assim até o final da sua coordenação? Vai? Não, né, gente? Está na hora da gente renovar a pastagem. Está na hora da gente cuidar das cercas que talvez foram vazadas. Está na hora da gente procurar as ovelhas que se perderam. Está na hora da gente alimentar aquelas ovelhas que estão ali sedentas e famintas de amor. Então isso é muito importante. Bom, então esse é o primeiro aspecto, tá? Nós somos chamados a ter um coração de pastor. Não é com o nosso coração apenas, é com o coração do pastor. Outra coisa muito interessante, né? Quero entrar no segundo ponto, falando algo que o nosso coordenador disse para a gente aqui. Contando a história do menininho que viu a avó fazendo bordado, né? Eu quero falar para você que nós não podemos parar na reclamação do avesso. Porque às vezes a gente só vê os pontos, tem avesso que fica muito bem feito, mas tem avesso que eu vou te contar, hein? Eu falo isso para vocês porque minha mãe fez eu aprender a bordar. E ela olhava, não o que eu fazia do lado direito, ela olhava o que eu fazia do lado avesso, para ver se eu estava fazendo certinho com a linha. E como isso é exigente. Só que às vezes a gente se contenta com o avesso. E aí a gente não contempla o que tem de mística no lado direito, no lado correto. Então Deus está nos convidando também a não se contentar com as coisas avessas que têm acontecido no nosso grupo de oração. Deus está nos convidando a não se contentar
com as coisas avessas que fizeram no nosso movimento. Deus está nos convidando a não se contentar com aquilo que foi avesso na nossa vida espiritual. Ele está querendo nos dar o lado correto, o lado certo. Entende, gente? Ah, Lucimar, mas foi só um exemplo que ele deu. Não foi. Ele é o coordenador daqui. No coração dele está os sentimentos de Cristo. Eu não posso ver as pessoas assim, desse jeito. Eu tenho que ver como escolhido. Quando eu faço isso com o meu coordenador diocesano, quando eu faço isso com o meu coordenador estadual, quando eu faço isso com o meu coordenador nacional, eu estou recebendo isso também daquelas ovelhas que eu coordeno. Presta atenção nisso, viu? Porque às vezes a gente usa a língua não para anunciar, mas para dividir. E quem tem um coração de pastor, usa as palavras para unir, não para degrenir. Tá? Então vamos lá. Muitas vezes a gente se preocupa com o avesso, porque no avesso a gente está enxergando a burocracia, os conflitos, as dificuldades do povo participar, os efeitos da pandemia. Muitas vezes a gente está parado, a gente pôs o tapete do grupo do avesso. E chega e fala aqui o que a pandemia fez. E olha para aquele avesso do tapete e fala assim, olha aqui o que fizeram com esse grupo de oração. Aí a gente olha aquele, não, mas agora as pessoas não conseguem mais participar de um encontro do final de semana porque tem tanta coisa para fazer. A gente entrou na sociedade líquida. A sociedade líquida é aquela que vive assim como um furacão, né? Não consegue contemplar as coisas belas do Senhor. Não consegue. Não consegue viver mais vínculos definitivos. Não consegue viver mais com determinação. Vai na onda dos fast food da vida. Então, olha que interessante. Para viver esse tempo, eu preciso dizer para você, sabe como que a gente consegue contemplar o lado direito? O lado correto? Quando a gente se apoia na graça. Eu preciso falar uma coisa para vocês. A minha primeira coordenação de grupo de oração foi quando eu tinha os meus 19 anos. Com 19 anos de idade, hoje eu tenho 50, tá? Com 19 anos de idade, eu assumi a primeira coordenação de um grupo de oração, que era um grupo de oração jovem. Foi o grupo de oração onde eu experimentei o amor de Deus na minha vida. Aquele grupo de oração, como dizia na época o padre Alírio Pedrini, e aqui os mais velhos vão se lembrar dele, padre Alírio Pedrini dizia assim para a gente, que o nosso grupo de oração precisa ser um ninho quente de amor. O grupo de oração que eu coordenei foi para mim, antes de eu coordenar, um ninho quente de amor. Foi onde eu fui alimentada pelo amor, onde eu fui curada pelo amor, onde eu fui liberta pelo amor, onde aquele amor me ensinou a amar. Eu ainda não tinha aprendido a ser amada, mas ali eu aprendi a amar. Ali eu aprendi a perdoar, ali eu aprendi a acolher. Gente, aquele grupo de jovens foi realmente um instrumento de Deus para a salvação da minha vida. Foi um ninho quente de amor. Em muito pouco tempo de participação no grupo, Deus foi muito rápido comigo. Eu assumi a coordenação daquele grupo. E quando eu assumi a coordenação daquele grupo, eu tinha duas coisas comigo. O medo, porque eu nunca tinha coordenado, tá? Mas eu tinha a alegria de coordenar aquele grupo que era tão importante na minha vida. Só que essa alegria, mesmo eu tendo 19 anos de idade, não me fez ser irresponsável com o grupo. Sabe por quê, gente? Porque eu olhava para o grupo e eu via assim que tinha na época uma média de 20, 30 jovens participando.
E às vezes quando eu ia, por exemplo, no final de semana à noite lá na minha cidade, lá no centro da cidade, era assim de jovens. E eu ia percebendo que esses jovens estavam soltos. E eles não estavam enxergando o que tinha ali naquele ninho de amor. Então, o meu coração, daquela menina toda tímida, pela graça de Deus, conseguia ir na praça, chamar os jovens para ir para o grupo. E a gente não ia na praça chamando eles para o grupo, fazendo o contato mano a mano assim. A gente ia evangelizar na praça. A gente colocava ali, depois da missa da noite no domingo, a gente colocava um som ali naquela praça, e a gente cantava as músicas do grupo de oração, e a gente rezava como no grupo de oração, e a gente pregava como no grupo de oração, e a gente conduzia aquele momento de batismo no Espírito Santo em plena praça, como num grupo de oração. E nós éramos jovens. Aqueles 20 jovens que participavam do grupo no sábado, fazia isso no domingo. E sempre aparecia alguém da praça no grupo depois. Quando eu entreguei a coordenação daquele grupo de jovens, nós éramos em uma média de 150, 170 jovens participando. E eu não falo isso por orgulho, de jeito nenhum. Eu estou falando para você, que de repente está assumindo a coordenação do teu grupo de oração e diz assim, e agora? O que fazer? E agora, como que a gente... Lucimar, mas naquela época não tinha tantas oportunidades como tem hoje. Mas naquela época já tinha o batismo no Espírito Santo como tem hoje. Viu, gente? Já tinha. Então, você que está aqui, Deus está olhando para você hoje. Mas atrás de você tem várias ovelhas. Que se a gente juntar todas essas ovelhas, a gente converte a cidade de Franca, a diocese de Franca. É muito sério o trabalho que Deus espera para vocês. Muito sério. Então não assuma esse grupo de oração pensando somente nas tuas limitações, pensando somente nos teus compromissos que já são muitos, pensando apenas no cansaço que talvez você está vivendo nesse tempo, pensando apenas nas chagas e nas decepções que ficaram na tua história de coordenação. Não pare nisso. Porque Deus está derramando para quem Ele elege uma graça especial. E eu preciso falar para vocês dessa graça especial. É uma graça que vai te acompanhar durante todo o período de coordenação. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele começa a falar sobre a graça de Deus, lá no número 2003, ele diz assim: a graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e santifica. O que vai te justificar na coordenação? A graça de Deus. O que vai te santificar na coordenação? A graça de Deus. O que eu preciso para essa coordenação? Abraçar essa graça de Deus. Só que o catecismo não para aí. Lá no número 1996, ele vai dizer assim: a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento para nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e vida eterna. Então veja, o favor que nós precisamos de Deus nesse período da coordenação se chama graça. Essa graça é o favor, é o que nós precisamos, é um socorro gratuito de Deus. Se eu estou sentindo medo, se eu estou me sentindo muito cansada, se eu ainda não consegui me despertar para tomar posse desse chamamento de Deus na minha vida, eu preciso dessa graça. E olha que interessante, aqui eu quero fazer um parênteses. O catecismo fala assim,
que Deus nos dá esse socorro gratuito a fim da gente responder ao chamamento e nos tornarmos filhos de Deus. Ué, mas pelo batismo nós já não somos filhos? Somos. Mas sabe o que acontece com o povo de Deus? O povo de Deus às vezes vai perdendo a dignidade de filho de Deus. Então nesse período, por isso que a nossa vida é a primeira que, a nossa alma é a primeira que experimenta a graça salvífica, a graça santificante. Porque Deus primeiro dá para nós também um coração de filho. Deus nos ensina a ser filho de novo. Não é porque você vai ter que ter um coração de pastor que você vai deixar de ser ovelha. Porque nós precisamos sim de sermos alimentados pelo bom pastor. Nós precisamos sim ser curados pelo bom pastor. Nós precisamos sim ser conduzidos pela voz do pastor, que é Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós exercemos o pastoreio, nós também não deixamos de exercer a filiação divina. Então eu quero dizer para vocês que nesse período da coordenação é o período que Deus vai consertar toda a área da nossa vida que diz respeito à filiação divina. É nesse período que Deus vai curar na nossa vida tudo aquilo que nós temos sentido em relação a ser filho de Deus. É nesse tempo. Nossa, Lucimar, mas faz tanto tempo que eu caminho, faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, faz tanto tempo que eu exerço coordenação. Você vem me dizer isso agora? Venho. Eu venho, porque na coordenação nós reaprendemos a ser filhos de Deus. Na coordenação nós sentimos que nós necessitamos de sentar no colo de Deus como filho senta no colo do pai. Nós precisamos do abraço de Deus como o filho precisa do abraço do pai. Nós precisamos da orientação divina como o filho precisa da orientação do pai. E é aqui que Deus vem e nos cura. Porque quantos de nós que estamos aqui falando de pai, já entregamos o nosso pai para Deus? Quantos de nós que estamos aqui, talvez não conseguem mais ouvir a voz do pai? Então nesse tempo de coordenação, é um tempo onde Deus também te coloca no colo como filho. Deus não fica só exigindo de você, Ele te abastece com amor, Ele te ensina, Ele te educa, Ele corrige os teus atos, Ele faz isso com a gente. Quando teve uma das coordenações que eu assumi na minha vida, foi quando eu assumi a coordenação nacional da formação na RCC, eu passei por uma situação bem diferente. Eu era coordenadora nacional e sofri um acidente. E por causa desse acidente, eu fiquei impossibilitada de ir em muitos lugares, de passar muitos encontros para pessoas da minha equipe. Mas nesse período, foi o período que Deus foi completando aquela obra que Ele começou nos meus 19 anos de idade. 19 anos eu aprendi a amar, mas naquele período do acidente eu aprendi a ser amada. Está vendo como que a coordenação ensina a gente? E eu precisava aprender a ser amada, porque depois Deus tinha mais coisas para a minha vida que eu nem imaginava. E assim é com você. Deus tem mais coisas para a tua vida. Deus quer te ensinar a amar também. Deus não quer te ensinar somente a dar as coisas para as pessoas. Você não é um banco. Você é um filho. Deus quer te ensinar, Deus quer te reeducar no amor. Deus quer consertar a nossa consciência de filhos. Quando Deus faz isso, depois Ele faz um outro passo. Ele conserta a nossa consciência na identidade de filho, na identidade que Ele nos deu, que é outra coisa que a humanidade precisa ser curada, ser liberta, não é? Na identidade sexual de um filho de Deus. Depois Ele conserta uma outra coisa, o carisma da RCC em você. Depois Ele conserta outra coisa,
a maneira com que você serve a Deus no estado de vida que você se encontra. Olha quantas coisas lindas que acontecem na vida de um coordenador. E sabe por que você é o primeiro que experimenta? Para depois viver o que Nossa Senhora viveu. Ela foi saudada por um anjo, não foi? Na sequência da passagem da Anunciação, o que ela faz? Ela se levanta e vai às pressas visitar Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela saúda Isabel. Mal aquela saudação chega nos ouvidos de Isabel, a criança estremece no seu ventre. E ali aqui seria outra palestra, né? Mas só para a gente perceber, nós só damos o que a gente recebe. Nossa Senhora saudou Isabel com a mesma unção que ela foi saudada. Nossa Senhora levou para Isabel a presença de Deus da mesma forma com que ela estava experimentando a presença de Deus no seu seio. É sendo amado como coordenadores que nós vamos amar aqueles que são ovelhas. Olha para quem está do teu lado. Olha, agora você não vai falar nada, você só vai olhar. Os seus olhos estão contemplando um eleito. Seus olhos estão contemplando um escolhido. E se essa pessoa que está do teu lado tinha dúvida, você pode emprestar o teu olhar para Deus, para que Deus o convença agora. Eu te escolhi. Eu te escolhi. E Deus te escolheu para você ser amado como filho. Essa obra vai ser aqui hoje. É agora. Deus quer te amar como filho, como filha. Deus não esqueceu de você. Deus não impôs em você um fardo que você não consegue carregar. Não. Deus está te dando a graça de ser acolhido, de ser amado como filho. Você não é criança na fé, não é isso. Você é filho. E Satanás, ele tem tentado acabar com a filiação de vida. Ele tem tentado acabar com a consciência de filhos. E ele faz isso destruindo a identidade dos filhos de Deus. Você precisa passar por essa obra de cura para que você seja instrumento, canal da graça para os outros que estão lá no teu grupo de oração. Para aqueles outros que servem a Deus junto com você. Para aqueles outros que vão no grupo para participar. Ih, Lucimar, hoje meu grupo só tem servo. Então, pastoreie esses que são servos. Ame esses que são servos. Gaste o seu tempo com esses que são servos. O catecismo da igreja vai dizer assim, que a graça é uma participação na vida de Deus. Olha, a graça que nós recebemos na coordenação nos ajuda a participar da vida de Deus e a sermos participantes com Deus na vida das ovelhas. A graça de Cristo é um dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito na nossa alma, para curar do pecado e para santificar. Então nós somos os primeiros que experimentamos essa santificação. Essa graça vai levar muitos à conversão. Essa graça vai levar muitos a voltar de verdade para uma intimidade com Deus, a uma vida sacramental. E é por isso que essa graça precisa operar em você, porque você é modelo. Você é um instrumento da obra. Olha só, no meio de toda essa graça, existe uma graça especial. A graça especial, entre essas graças especiais, né, está a graça de estado. O que é a graça de estado?
A graça de estado é aquela que acompanha o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da igreja. É assim que o Catecismo da Igreja define. Então, se ela acompanha o exercício das responsabilidades, a graça de estado vai acompanhar o exercício da sua coordenação. A graça de estado, ela vai acompanhar a sua coordenação como um ministério no seio da igreja. Você realmente vai aprender a olhar como um pastor, a sentir como um pastor, a agir como um pastor, a falar como um pastor, a cuidar como um pastor. E quem é que vai te dar essa graça? O Espírito Santo.